assunto surgiu diante de algumas reportagens e artigos que falam muito, né, se o Brasil pode acabar se tornando, né, iguais a outros países da América Latina. Então, antes da gente se aprofundar exatamente, né, nesses outros países da América Latina, eu sei que é muito simplório falar em política definindo apenas em direita e esquerda, né, é uma dicotomia aí binária sem força, na verdade, para abranger a complexidade exatamente, né, das ideologias e também do cenário de cada país. Mas a gente vê que hoje em dia, né, as pessoas tratam muito esquerda ou direita. Para a gente tentar, né, fazer uma análise exatamente, né, nesse ano político polarizado, né, que tem usado-se muitos termos, às vezes até erroneamente, esses termos políticos, eu queria que você trouxesse aqui, né, pra gente uma explicação, uma análise exatamente, né, do que são exatamente os partidos de direita e de esquerda. É verdade, Paula, é bem complexo fazer essa distinção, mesmo porque o conceito de direita e esquerda se reformulou muito nos últimos anos, né? A gente tinha uma visão até o final da Guerra Fria e depois a gente passou a ter aí uma outra visão. E acho que no caso do Brasil e na América Latina como em geral, a gente pode dividir em dois espectros, né? O que a gente chama de progressista, que tem pautas de defesa principalmente de uma visão de que o Estado tem um papel grande e importante na promoção de desenvolvimento, então, tanto políticas sociais quanto numa versão aí de um papel do Estado na economia, né, tendo uma capacidade de intervenção maior, né, então o Estado impulsionador, e de outro lado o que seria a direita, que é uma direita econômica, que se preocupada com os aspectos de liberalização, privatização, quanto menos Estado envolvido nas questões econômicas e no dia a dia da sociedade, seria o ideal, né? No caso do Brasil, a gente ainda tem um outro recorte, que é o recorte que a gente chama moral, né, que divide esses grupos também em uma visão de que a sociedade tem alguns costumes, visões e uma moral que a define, e aí mais tradicional, uma visão que está baseada numa percepção de que é tradicional, baseada na religião, com forte ligação com grupos religiosos, e de outro lado, aqueles que novamente os progressistas, que também é a esquerda, que se define mais universais, não estão preocupados com direitos mais gerais, com aspectos ligados à inclusão, com uma discussão mais identitária, né? Como que eu me coloco no mundo, aonde eu estou e como que eu me reconheço dentro de um determinado grupo. Então, ela se tornou mais complexa mesmo. Então, definir esquerda e direita, se simplifica. Mas esses dois grandes grupos, de um lado, pró-economia de mercado e mais tradicional, e de outro lado, mais intervencionista, mais preocupado com agendas mais fluidas e a gente chama um termo bem técnico, pós-materialistas, se dividem entre esquerda e direita hoje. Então, de uma explicação, tentativa aqui de uma explicação rápida, seriam essas as grandes divisões. E acaba sendo que a gente tem um grupo moderado, que é o centro, que se define, né, que em alguns momentos pende para um lado e em outros momentos pende para o outro. Então, essa dinâmica não é só no Brasil, essa é uma dinâmica internacional, não é uma característica nossa. A gente sempre acha que só acontece no Brasil, mas isso está acontecendo no mundo e essas divisões estão sendo cada vez mais delineadas em todas as sociedades.